Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos, irmão, para nós iniciarmos desse capítulo. Versículo 1, João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Agora, lá no versículo 27, meus irmãos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 28. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui para meditar, Senhor, na Tua santíssima palavra. Nós suplicamos no Senhor Jesus, perdoa qualquer pecado que houver em nossa alma nesse momento. E abençoa esta hora, Senhor, hora de pregação. Senhor, que possamos ouvir a Sua voz no entendimento, na compreensão deste capítulo 14, Senhor. Que o nosso coração se abra para receber a Sua palavra. Em nome de Jesus, sejamos grandemente edificados, o Seu nome seja glorificado, Senhor. Em Cristo oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar, pode sentar. Meus irmãos, nós estamos fazendo as nossas exposições no Evangelho de João e já há alguns domingos, eu não lembro exatamente quantos domingos, mas número de domingos aí considerável, nós estamos estudando esse capítulo 14. Semana passada nós concluímos este capítulo. E esse capítulo 14, ele faz parte de um grupo maior das Escrituras, que é exatamente o último discurso de Cristo. Quando Cristo está para morrer, ele faz esse discurso com os seus discípulos, e só está ali ouvindo esse discurso os 11, porque Judas tinha sido tirado dentre eles. Então Jesus está para morrer, já é o último discurso, são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 14, 15 e 16 fazem parte desse discurso, né? Consistem nesse discurso. E o capítulo 17 é a oração que o Senhor faz no final do discurso, junto ali com os discípulos, e pedindo também ao Pai por eles. Então, tudo isso aqui tem um clima de despedida, meus irmãos. Então, são as últimas palavras dele, está para morrer, e é a última oração ali que com aquele grupo maior, né, ele faz, ainda que ele ainda vai orar depois no Getsemane. E tudo isso, então, meus irmãos, tem grande ensinamento para nós. Eu tenho dito para os irmãos desde o início dessas exposições que nesses capítulos o Senhor Jesus está, e essa é uma palavra muito importante para nós guardarmos durante todos esses estudos, Jesus está preparando os discípulos para o que virá. E o que virá não vai ser fácil, né? As coisas que estão para vir não serão fáceis, mas serão muito complicadas. A própria morte de Jesus será um evento muito duro para os discípulos que tinham a presença contínua ali de Jesus. Judas iria trair Jesus. Jesus já tinha falado isso no capítulo 13. E quando ele falou isso, ele se turbou para falar isso, né? Eu queria que nós lêssemos. É bom nós lermos o capítulo 13, o versículo 21, observe aí comigo. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. O próprio Jesus, quando ele teve que falar isso, a Bíblia diz aqui que ele turbou-se em espírito para dar essa notícia. Na verdade, vos digo que um de vós me há de trair.
Jesus também tinha dito que Pedro iria negar Jesus, né, negá-lo. Veja o que diz aí no versículo 38. Respondeu Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então Jesus aqui está dando, meus irmãos, essas palavras difíceis, dizendo, mostrando que ele vai morrer, mostrando que há um traidor entre eles, mostrando também que existe uma fraqueza entre eles e que um fiel discípulo dele, como Pedro, iria negá-lo não somente uma vez, mas 3 vezes. Mas ele vai falar coisas ainda mais difíceis, meus irmãos. Lá no capítulo 16, acompanhe comigo também, por favor, no capítulo 16, Deus quiser nós vamos chegar lá ainda. Ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Então Jesus está dizendo aqui, vocês vão ser mortos, e quando vocês forem mortos, as pessoas vão fazer isso, entendendo que estão fazendo uma coisa boa, porque vai ter, evidentemente, quando nós chegarmos aqui, Deus quiser poder explicar melhor, mas vai ter uma compreensão desses assassinos, de que na verdade os perigosos são os cristãos, e que eles têm que ser mortos. Observem, meus irmãos, no capítulo 15, o que o Senhor Jesus Cristo também, ele diz aqui no versículo 18, 15 e 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ele vai dizer aqui, o mundo, veja só, o mundo, a sociedade humana, que aqui mundo quer dizer a sociedade humana sem Cristo, sem Deus, vai odiar os discípulos, e vai odiar os discípulos porque odeia o próprio Jesus. Primeiro odiou o próprio Jesus, e Jesus vai dizer, odeia a mim, porque eu vim do Pai. O mundo vai odiar os discípulos porque odeia a Deus. Então, meus irmãos, Jesus está mostrando aqui, e ele também vai deixando claro durante esse discurso, que há uma missão da parte dos discípulos, que é pregar o Evangelho, que é levar adiante o Evangelho, a verdade do Evangelho, a esse mundo que odeia. Então veja só, que coisa. Há um traidor entre eles, no grupo mais íntimo de Jesus. O próprio Pedro, que não é um traidor, ama Jesus, mas vai fraquejar, vai negar. Jesus vai ser morto. Eles têm diante deles uma missão grandiosa de levar a mensagem de Jesus, mas o mundo vai odiá-los e vai até mesmo matá-los, pensando, né, esse ódio vai se expressar de maneira mais extrema no assassinato deles, e quando eles matarem os discípulos, eles vão achar que estão fazendo o que é bom, até mesmo servindo a Deus, dada a ignorância que há nos homens do mundo. Então, irmãos, quem pode ficar tranquilo com essas notícias? Né? Quem pode ficar em paz, sabendo que tem um traidor perto, sabendo que eu posso fraquejar como Pedro, sabendo que Jesus vai morrer, sabendo que a missão é uma missão muito complicada, sabendo que a humanidade vai me odiar? Quem pode ter paz numa situação dessa? Observe, meus irmãos, que no capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo, ele vai orar por esses homens, e ele vai dizer, e ele vai orar não só por esses homens, mas ele vai orar pelos que vão crer depois, incluindo nós. E ele vai pedir para o Pai assim, guarda-os, né? Enquanto eu estive com ele, eu os guardei. Só um se perdeu, que era o filho da perdição, que era o Judas. Mas realmente aqueles que são de Deus, que são os eleitos, eles não se perderam. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai, meus irmãos, nessa oração do capítulo 17,
ele vai mostrar que, além daquele grupo original, que são os 11, porque ele está orando ali mais imediatamente, há aqueles que vão crer neles depois. E o que nós podemos entender claramente, isso a Bíblia mostra, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, que aquele sofrimento e aquelas lutas que o Senhor Jesus Cristo estava ali deixando claro que os apóstolos iriam passar, na verdade seria um tipo de dor e de sofrimento nesse mundo, de todos também o que viesse a crer depois, até a volta de Jesus. Ou seja, meus irmãos, todos nós estamos inseridos neste drama, digamos assim, nessa missão difícil como cristãos nesse mundo que odeia os cristãos. Podemos dizer que existem traidores entre nós, como existiam Judas. Na igreja pode ter pessoas que na verdade não são cristãs e que em dado momento vão trair a igreja. Paulo mesmo falou que haverá lobos que vão atacar de fora, mas também haverá ali pessoas de dentro da própria igreja que vão se revelar como falsos. Temos a nossa natureza pecaminosa, nós não somos diferentes de Pedro. Pedro fraquejou, nós também somos fracos. Temos, meus irmãos, uma missão diante de um mundo que nos odeia, diante de um mundo que realmente vem contra os cristãos, odeia os cristãos e tem matado cristãos ao longo da história, e achando que está fazendo uma coisa boa. Aí eu pergunto para vocês, quem pode ter paz com essas notícias? Ser cristão, se alguém quer buscar uma vida tranquila, vou colocar assim, né? Se alguém quer buscar uma vida tranquila, sem problemas, sem perseguições, onde todo mundo vai ser seu amigo, onde todo mundo vai dar tapinha nas suas costas, onde as pessoas vão te amar, tem que ser como o capítulo 15, versículo 19. Olha o que Jesus diz aí no capítulo 15, versículo 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, quem quer uma vida tranquila, sem perseguições e sem enfrentar um mundo que odeia, ame o mundo, sirva o mundo. Mas se quiser servir Jesus, vai ser odiado e vai ter que passar por essas crises e por essas dificuldades. Quem quer uma vida tranquila, não siga Jesus, porque seguir Jesus não é, nesse sentido, uma vida tranquila. Mas aí, irmãos, é a estas pessoas e não ao mundo, e eu quero que vocês guardem bem isso, que o Senhor Jesus Cristo, ele traz consolação. São essas pessoas que ele diz essas palavras que eu falei para vocês, que eu li com vocês no início da nossa exposição aqui hoje à noite. Vamos ler de novo? Capítulo 14, versículo 1. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. São essas pessoas que não vão ficar numa situação tranquila ou confortável, não vão ser amadas pelo mundo, mas vão ser odiadas e perseguidas pelo mundo, que Jesus diz: olha, não fiquem preocupados, não fiquem turbados. São essas pessoas que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 27. Vamos ler também? O que é que ele fala no 27, do capítulo 14? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. São essas pessoas que ele diz o versículo 28. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. São essas pessoas que ele está dizendo aqui, vocês têm que se alegrar. Vocês têm que ter um amor por mim, vocês têm que se alegrar. São essas pessoas, meus irmãos, que ele fala o que no finalzinho do discurso todo, lá no versículo 33, leiam comigo por favor também, do capítulo 16, são essas pessoas que ele diz isso aqui do versículo 33, ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz.
Aí ele diz mesmo, olha o que ele fala logo em seguida aí: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é uma coisa incrível, meus irmãos? E ele, inclusive, aqui, ele junta as duas coisas. Ele diz, olha, Jesus, ele dá o seu discurso realista. Jesus não diz assim, olha, a vida cristã é uma vida confortável, é uma vida tranquila, é uma vida que você vai ficar numa rede só se embalando tranquilamente, sem perseguições. Não, vida cristã é luta, vida cristã é guerra. Essa é a visão que a Bíblia ela dá de vida cristã. Guerra, mas não guerra contra as pessoas, mas é guerra contra o pecado. As pessoas vão nos odiar, mas nós vamos amar as pessoas. É guerra contra o diabo e contra o pecado e contra o mal, contra o mundo. O mundo vai nos odiar, o mundo vai até mesmo, em muitas ocasiões, nos matar, mas nós vamos amar. Nós vamos ser aquelas pessoas que vão estar em guerra. Guerra contra o pecado, guerra contra a nossa fraqueza. Guerra no sentido de preservar a igreja contra os Judas que podem estar no meio da igreja. Guerra no sentido de permanecer firmes quando o mundo nos odiar e tentar, e de fato conseguir até nos matar. É guerra. Mas é uma guerra em que Jesus diz que nesta guerra nós vamos experimentar a paz. Parece uma contradição, não é, irmãos? Mas esse é o assunto desses capítulos. E Jesus, o que ele quer? Jesus quer preparar os seus discípulos para esta guerra e para estes fatos, para essas verdades. Jesus não quer que os seus discípulos eles fiquem enganados. Eu posso fazer com que você fique tranquilo de duas formas, uma verdadeira e outra falsa. Eu posso dizer para você que você não vai ter problemas. Aí você vai ficar tranquilo se acreditar nisso, só que isso não é verdade. É mentira, você vai ter problemas. Ou eu posso dizer para você que você vai ter problemas, mas que você não precisa ficar preocupado. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo assim, olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O mundo vai odiar vocês. Vocês têm uma missão muito difícil, mas vocês não precisam ficar preocupados. Não precisam ficar angustiados. Agora, a pergunta que se levanta, e eu disse para vocês aqui, irmãos, hoje eu estou fazendo, na verdade, uma junção de todos os estudos do capítulo 14. Se Deus quiser, nós vamos continuar ainda estudando os outros capítulos, o 15, o 16 e o 17, e até, na verdade, o final do Evangelho, se Deus quiser, mas eu estou chamando a atenção para esse discurso último e para a oração sacerdotal, que é do capítulo 17. A pergunta que se levanta é como é que o cristão pode experimentar a paz numa situação dessa de guerra e de perseguições e de dificuldades que vamos dizer assim, que faz parte, colocando uma linguagem bem simples, que faz parte de ser cristão, faz parte da vida cristã. Como é que o cristão pode experimentar a paz? A paz. Eu tenho dito para os irmãos que o capítulo 14 é um capítulo de consolo, o capítulo 16 é um capítulo de exortação, e o capítulo 15 é o capítulo de exortação, e o capítulo 16 é um capítulo de profecia, né? Jesus usa esses conjuntos assim de ênfases, essas três ênfases, vamos dizer, em cada capítulo, para preparar os discípulos e preparar todos nós. Aí no final ele ora. Então o 14 é o capítulo que a ênfase é o consolo, e aqui ele está colocando as bases da nossa paz. E aí é que se responde essa pergunta: como é que eu posso ter paz? E eu gostaria de dizer para os irmãos, primeiro, responder essa pergunta de forma negativa, né? Depois de forma positiva. Ou seja, eu quero primeiro dizer que para nós termos paz, nós temos que não agir de uma certa maneira. E para nós termos paz, nós temos que agir de uma outra maneira. Ou seja, tem uma maneira errada de agir, que vai, digamos assim, impedir que o cristão experimente a paz. E os discípulos, eles estavam seguindo esse caminho, e Jesus, o tempo todo aqui, ele vai corrigindo
Eu não sei se os irmãos observaram, nós fizemos a leitura de Marcos capítulo 9, na leitura bíblica desse culto, e Jesus falava assim, na ressurreição os discípulos não entendiam. Eles tinham uma compreensão, irmãos, ainda bem, digamos assim, difícil, bem ainda insuficiente, da mensagem de Jesus, por muitos motivos, mas principalmente por causa do próprio coração deles, que é o coração humano natural, né? É normal, nós temos uma natureza pecaminosa que tem dificuldade para entender as coisas de Deus, para entender a verdade de Deus. O homem, ele é incrédulo por natureza e ele rejeita as verdades de Deus, e aquilo cria na mente dele uma confusão. São os efeitos do pecado, que nós podemos dizer que são os efeitos de trevas do pecado. O pecado é trevas, e é trevas no entendimento. Você lembra do Salmo 119, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra é luz. E você percebe aqui que o Senhor Jesus Cristo está combatendo essas trevas com a luz da sua palavra. Ele está falando, ele está ensinando. Mas Jesus passou ali aqueles 3 anos ensinando aqueles homens que tinham uma cabeça muito difícil de entender o que Jesus falava, por causa da própria natureza humana que é assim. E outra coisa também é que eles faziam parte de uma cultura. Então, além do próprio coração deles, que tinha dificuldades com o que Jesus falava, a cultura em volta deles, a cultura judaica, eles eram judeus, também oferecia essa dificuldade. Então, a dificuldade interna unida a uma dificuldade da cultura deles. O entendimento que eles tinham sobre o Messias, por exemplo, não era um entendimento correto. O entendimento que eles tinham do Messias era um entendimento conforme este mundo. Eles queriam um Messias que os libertasse de Roma. Eles viam, meus irmãos, a questão do Messias muito nesse aspecto, né? Eles não gostavam de pensar no Messias morto, no Messias crucificado. Você falasse com um judeu, o que você espera de um Messias? A última coisa que ele pensaria é um Messias crucificado. Messias bom é um Messias guerreiro, o Messias vencendo a batalha. O Messias crucificado? Morto numa cruz, como um criminoso? Nunca. O bom é um Messias vencedor, né? Então, olha, meus irmãos, aqui, o capítulo 6, por exemplo, só para a gente procurar entender aqui melhor e ter aqui uma base bíblica, mais uma base bíblica para compreender isso. E vamos olhar aqui o versículo, depois que Jesus multiplica os pães e os peixes, capítulo 6, versículo 13. Observe aí na sua Bíblia comigo. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora, olha a reação deles. Eles viram o milagre de Jesus, Jesus multiplicou pães e peixes, alimentou aquela multidão. Aí eles ficaram abismados e eles disseram: este é o profeta que devia vir ao mundo. Mas olha o que acontece no versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer, e o que, irmãos? O que está escrito aí? Rei. Tornou a retirar-se, ele só, para um monte. Então, quando eles olharam para Jesus, e Jesus tinha feito aquele milagre extraordinário de multiplicar pães e peixes, alimentar uma multidão, só com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, alimentou milhares de pessoas, e disseram assim: esse é o profeta que devia vir ao mundo. Isso tudo tem relação com a visão messiânica dos judeus. Mas aí o que eles fizeram então? Vamos fazê-lo rei. Eles estavam prontos, meus irmãos, para levantar Jesus e dizer: esse é o nosso rei, e fazer uma revolução. E colocar Jesus como chefe dessa revolução. E buscarem a libertação de Roma. É por isso que quando Jesus falava de morte, de ressurreição,
eles não entendiam. E nem os discípulos mesmo que estavam perto dele entendiam muito isso, porque os próprios discípulos, eles tinham essa dificuldade de entender realmente qual era a missão de Jesus. Jesus não veio aqui para ser um Messias de acordo com a visão humana, mas Jesus veio aqui para ser um Messias verdadeiro. O nosso problema não é Roma, nosso problema não é político, nosso problema não é império, nosso problema é que tem um poder das trevas que não é Roma. Roma pode ser só uma expressão desse poder, mas o problema é que o poder das trevas está no coração humano. E o homem tem que ser liberto. E o reinado de Cristo é no coração, não na política. Cristo precisa reinar no coração. Cristo veio quebrar o poder do pecado que está onde? Em Roma? Roma é só uma expressão. Mas o problema é o quê? O coração. Cristo veio nos salvar de Adão. Nós somos filhos de Adão. Nós estamos mortos em delitos, lembra de Paulo? Em delitos e pecados. O salário do pecado qual é? A morte. Jesus não é um Messias político. Jesus teve que batalhar isso, o ministério todo dele. E veja, Jesus aqui, eu vou ler de novo, irmãos, porque Jesus aqui, ele, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, vieram, né? Versículo 15, sabendo Jesus, pois, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus vai embora. Como que dizendo, eu não sou isso. Eu não vim para isso. Eu não sou um rei. Nesse sentido. Eu estou falando isso, meus irmãos, para que nós entendamos o seguinte. Quando chega no último discurso de Jesus, por que os discípulos vão ficando preocupados, angustiados, tristes? Porque a visão deles ainda em muitos sentidos, ainda era essa visão materialista, humana, política, de um Jesus assim. E aí Jesus corrige isso nesse último discurso. Mas ainda, vocês lembram dos discípulos do caminho de Emaús? Vocês lembram, né? Por que eles estavam tristes? Porque Jesus tinha o quê? Morrido. Acabou a esperança deles. Eles não entendiam que Jesus tinha que morrer. Eles não entendiam que tinha que acontecer tudo aquilo com ele. Eles não compreendiam ainda essas verdades. Ainda estavam muito atenuadas a mente deles. Então, meus irmãos, como é que Jesus vai curando isso? Jesus vai curando com o ensino, com a sua palavra. Eles precisam entender quem é Jesus e precisam amar o verdadeiro Jesus e não o Jesus da mente deles. Não o Jesus como eles queriam, mas o Jesus verdadeiro. Quem não amou Jesus assim, traiu Jesus, que é quem foi? Judas. Judas só queria dinheiro. Judas era materialista. Judas era um homem deste mundo. Jesus para Judas era muito estranho e ele só estava interessado no dinheiro, no bem material. Ele deixou Jesus, ele traiu Jesus, ele morreu. Mas esses homens aqui, meus irmãos, Jesus são eleitos. Jesus está vindo iluminar a mente deles, a compreensão deles. Eles precisam de orientação e eles estão entendendo cada vez melhor quem é Jesus. E Jesus vai fazendo isso pela sua palavra. E o que eu quero dizer para vocês o seguinte: o problema deles, da falta de paz deles, é essa compreensão equivocada sobre Jesus. Vamos entender melhor lendo aqui o capítulo 16, meus irmãos. Versículo 5. 16, versículo 5, Jesus diz assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Veja então o que Jesus coloca aqui. Por que o coração de vocês está triste? E eu quero ligar as coisas, irmãos. Eu estou procurando explicar para chegar
e fazer uma conclusão aqui desse argumento que eu estou fazendo agora. Jesus diz assim: antes porque vos tenho dito isso, ou seja, que ele vai partir, eu vou para aquele que me enviou, ou seja, eu vou morrer, vou ser crucificado, vou ser sepultado, depois vou ressuscitar e vou subir ao Pai. Tudo isso está inserido aqui nisso que Jesus está falando, mas eu vou partir. Eles não vão ter mais, observe bem, a presença física de Jesus entre eles, não vão ter mais. Por causa disso, eles estão tristes. Antes porque vos digo isso, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Aqui Jesus revela qual é a fonte da tristeza deles. Por que eles estão tristes? Eles estão tristes porque Jesus vai partir. Eles estão tristes, irmãos, porque eles querem que Jesus fique. Eles gostam da presença de Jesus. Eles querem ali Jesus entre eles, fisicamente, falando com eles, andando com eles, sendo o Messias presente ali fisicamente. A grande questão dos discípulos é isso. O grande problema dos discípulos é esse. É que eles querem Jesus presente ali fisicamente com eles. Mas Jesus não veio para isso. Existe uma ligação desse pensamento com o que eu falei para os irmãos aqui, que o povo esperava o Messias, o quê? O Messias presente, o Messias que não morre, o Messias que não vai para o céu, o Messias que não é esse Messias aqui, que é o verdadeiro Messias, ou seja, o Messias queria morrer, ser crucificado, ser sepultado, ressuscitar, subir ao Pai e voltar só no final para estabelecer o seu reino. Não, esse Messias era estranho. O Messias bom era o Messias presente, o Messias que estivesse com eles ali o tempo todo, como um rei, libertador de Roma, né? Vamos fazê-lo rei. E os discípulos tinham muito desse entendimento, dessa compreensão. Então, por isso que eles estavam tristes, porque Jesus vai embora, Jesus vai morrer. Por isso que os discípulos estavam andando no caminho tristes, depois que Jesus morreu, dizendo assim: olha, acabou, ele morreu. Porque a esperança messiânica deles era terrestre, era deste mundo. Eles não viam as coisas com a largueza da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Veja, a mente deles estava só aqui, só nessa terra, só nesse mundo. E Jesus saindo daqui, acabou nossa esperança. Todas as vezes que nós nos detemos neste mundo aqui, e as nossas esperanças estão só neste mundo, nós vamos combatendo a paz do coração, nós vamos ficando tristes. O que Jesus está nos ensinando nesses capítulos todos aqui é que a paz vem de quando você compreende quem é Jesus, ama Jesus, você entende que a coisa é muito mais ampla do que esse mundo aqui. Vamos agora olhar para o capítulo 14, irmãos. Capítulo 14, versículo 1. Olha o que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Observe aqui a diferença, como é que eles vão combater a turbulência, a tristeza, a angústia, a perplexidade, o medo, tudo isso. Quando eles pensarem que a questão não é só aqui, terrestre, quando eles pararem de ser tão pequenininhos, que tem uma mente tão mesquinha, tão pequenininha, que só pensa aqui, nesse mundo, mas quando eles pensarem o quê? Que Jesus, quando ele morre na cruz, não é o final, mas é a vitória. Quando Jesus morre na cruz, Jesus está pagando pelos pecados deles, está preparando o lugar para eles morarem com ele no futuro. Jesus não somente morreu, mas Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus vai dizer mais adiante que ele vai mandar quem? O Espírito Santo. E que eles não vão ficar órfãos. E Jesus está dizendo aqui claramente que, veja, aqui está incluído tudo isso.
a morte de Jesus, o sepultamento também de Jesus, a ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo, e Jesus vai mais longe. Jesus fala do retorno dele no final dessa era. Ele diz no versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais vós também. Então perceba, irmãos, enquanto que a tristeza deles era... Qual era a fonte da tristeza deles? A fonte da tristeza deles é: Jesus vai morrer. Jesus não é aquele Messias que nós esperávamos, o Messias guerreiro, o Messias que vai lutar contra Roma. Não, Jesus morreu. A tristeza deles é porque eles só pensavam nas coisas desta vida, eles só estavam detidos neste mundo. Mas a alegria deles seria em que eles entendessem que a coisa é muito mais larga, de respeito à vinda do Reino de Deus, de que Jesus vai voltar e vai buscá-los para que eles vivam com Ele para sempre, no novo céu e na nova terra, como diz lá em Apocalipse 21. Mas para que isso acontecesse, Ele tinha que morrer, Ele tinha que morrer na cruz, Ele tinha que perecer por eles, Ele tinha que dar a sua vida por eles. A alegria deles seria eles pararem de pensar tão mesquinhamente, só nessa vida aqui, só nas coisas daqui, e olharem para Jesus como um messiazinho mesquinho, político, um reizinho aqui desse mundo, e eles compreenderem que o Senhor Jesus é o Rei do universo, é aquele que vai reinar e que vai vencer o pecado e o mal. Então, se eles compreendessem isso, eles não iriam ter o seu coração turbado. Vocês querem ver mais aqui, irmãos, como é assim? Olhe o que ele diz no versículo 27, 14 e 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu estou dando paz para vocês. Olha só que coisa, vocês vão ser perseguidos, tem o Judas, Pedro vai negar, vocês vão ser perseguidos no futuro, eu vou morrer, mas eu estou dando paz para vocês. De que maneira? Se vocês fitarem, olharem e focarem, melhor dizendo, o entendimento de vocês para essa realidade ampla espiritual, de que eu vou morrer na cruz e de que em breve eu voltarei para que vocês estejam para sempre comigo. Alarguem, é isso que Jesus está querendo dizer em outras palavras, alarguem a compreensão de vocês, deixem de olhar só para o fato de que eu vou morrer, e porque vocês estavam esperando o Messias que não morria, o Messias que não ia para a cruz, mas eu tenho que ir para a cruz, porque eu indo para a cruz eu morro por vocês, e eu vou voltar, e aqui que vocês vão encontrar paz, aqui que vocês vão encontrar o consolo. Perceba, irmãos, eu espero que eu esteja me fazendo compreender, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a turbulência, a falta de paz, a tristeza vinha da compreensão mental mesquinha, só no Jesus aqui, presente, que não tinha que morrer, tinha que ser o nosso rei libertador. Isso trazia tristeza, porque Jesus ia morrer. Mas a alegria era de que a compreensão deles sobre Jesus é que Jesus vai morrer para nos salvar, e em breve voltará. Ou seja, a visão mesquinha só sobre este mundo aqui traz tristeza. A visão ampla de toda a verdade, de todo o que Deus vai fazer ainda no novo céu, na nova terra, na volta de Jesus, para habitar, para ser o Deus do seu povo, traria alegria e paz. Um tipo de compreensão traz tristeza, outro tipo de compreensão traz paz e alegria. Um tipo de compreensão mundana, humana, do coração humano e cultural apenas, traz tristeza, porque só foca nas coisas daqui desse mundo. Aquela compreensão que vem da palavra de Deus, que percebe o reino de Deus, que percebe que Jesus vai voltar para habitar com eles, traz alegria e consolo. Olha o que ele diz no versículo 28. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu.
Vocês lembram que eu expliquei aqui semana passada, que Jesus está querendo dizer aqui, maior do que eu em que sentido? Não na essência, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Um único Deus, 3 pessoas. Mas na missão que o Pai enviou o Filho. Então o Filho, como aquele que vem cumprir a missão do Pai, nesse sentido ele é menor que o Pai. Então o que Jesus está dizendo aqui? Se me amasse, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai. Quando ele volta para o Pai, o que significa? Significa que ele cumpriu a missão. Que ele veio, que ele morreu, que ele resgatou o povo de Deus, o povo que ele veio mesmo salvar, e ele volta. Quando ele sobe para o Pai, ele está triunfando, ele está sendo exaltado. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscita e ele sobe ao Pai. E quando ele sobe ao Pai, é porque ele venceu. Porque está consumado, porque foi feita a obra da cruz. E ele diz, se vocês entenderem isso, se vocês me amassem assim, vocês iriam não ficar tristes, mas vocês iriam ficar o quê? Alegres. Então, enquanto eles estão pensando no Jesus só aqui desse mundo, eles estão tristes. Mas se eles compreenderem que Jesus está voltando para o Pai como o Rei vencedor, eles vão se alegrar. E é por isso, eu vou voltar a ler o capítulo 16, versículo 5, vamos ler de novo. Por isso que Jesus está dizendo aqui, e agora vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vai. Jesus está aqui, irmãos, como que dando um puxão de orelha neles e dizendo assim, vocês não perguntam para onde eu vou, vocês não perguntam para sobre esse meu retorno ao Pai. Vocês não pensam nessas questões mais amplas, vocês só estão tristes, vocês só estão focando que eu vou morrer, por isso que vocês estão tristes, mas vocês não perguntam, vocês estão com uma visão pequenininha, só no agora, vocês não perguntam sobre o meu retorno ao Pai, que significa a vitória minha e de vocês, por isso que vocês estão tristes. Se a compreensão de vocês se alargar, vocês me ouvirem e vocês crerem e me amarem como eu sou, aí vocês vão se alegrar. Irmãos, isso aconteceu, na verdade, de forma plena, só depois. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tristes. Mas depois que eles compreenderam mesmo essas verdades, vocês vão ver esses homens, eles indo para a prisão cantando. Eles entregando a vida deles para a morte, se fosse preciso, com alegria. Por quê? Porque eles sabiam, agora, eles tinham compreendido que Jesus era o Salvador do pecado e que veio resgatá-los do pecado e do mal. Vocês nunca mais vão ver os discípulos, por exemplo, quando você pega Atos dos Apóstolos, ainda tem ali uma pergunta no início de Atos, ainda tem uma pergunta sobre a questão do Israel desse mundo. Bora dar uma olhadinha aqui? Eu estou lendo alguns textos para que os irmãos compreendam bem. Olha aqui, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 5 em diante, bora ler, Atos capítulo 1, versículo 5 em diante. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo diz. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, olha a pergunta deles, como ainda era uma pergunta, aqui Jesus já tinha ressuscitado, e eles ainda vieram com uma pergunta dessa. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Preste atenção que eles estão preocupados com Israel político ainda. Eles perguntam assim para Jesus, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Essa é a última vez, se nós pudermos dizer assim, que eles fazem uma pergunta ainda com essa mentalidade estreita. Ou seja, estão pensando só, e Israel, Senhor? O que vai ser de Israel? Israel está aí.
está servindo Roma. Será nessa época que tu vais restaurar o reino a Israel? Aí Jesus responde isso? Não. Olha o que Jesus diz, versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí Jesus muda o foco dessa preocupação com esse Israel e fala o versículo 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja que Jesus diz: a obra não é de restaurar um Israel aqui desse mundo, mas a obra é expandir o reino espiritual. Como? Quando o Espírito Santo viesse, a questão importante não era o Israel ser restaurado. A questão era que o Espírito Santo, quando viesse, eles seriam o quê, irmãos? Testemunhas. E aí o testemunho deles, pelo poder do Espírito Santo, começaria em Jerusalém e se expandiria para a Judeia, porque Jerusalém é a capital e a Judeia é a província, e da Judeia ia passar para outra província, que é Samaria, ou seja, ia sair já dos limites da Judeia, já ia para Samaria, mas não ia parar, ia se expandir cada vez mais e chegar até onde? Os confins da terra. Veja que Jesus muda o foco. Jesus está todo o tempo fazendo isso. Eles estão muito preocupados com Israel físico ali. E aí, Senhor, vais restaurar um reino a Israel? Restaurarás tu neste tempo um reino a Israel? E o Senhor diz: olha, isso é com Deus. Depois ele diz: a grande questão é que há um reino, sim, mas no sentido espiritual. Esse reino está se expandindo na medida que há o testemunho, a pregação, o evangelho vai se expandindo, e esse é o reino. Irmãos, depois que vem o Espírito Santo, você percebe que os discípulos, eles entenderam bem essas verdades, e aí a grande questão deles não era mais restaurar um reino a Israel. A grande questão deles não era, eles entenderam que a questão não era meramente política. Eles entenderam que eles estavam neste mundo para proclamar o evangelho às nações, e eles efetivamente fizeram isso. E eles fizeram isso, irmãos, com alegria, sendo perseguidos, sendo mortos, mas com grande alegria e esperança. Por quê? Porque eles saíram dessa visão estreita. É isso que eu estou me esforçando para enfatizar bastante aos irmãos hoje à noite. Eles saíram dessa visão estreita de um reinozinho deste mundo, das coisas apenas daqui, para olhar para a amplitude do projeto de Deus no novo céu e na nova terra que virá quando Jesus voltar. E de que o nosso papel aqui é pregar. Se nós queremos fazer bem para esse mundo, a nossa luta é espiritual. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que fazer isso, mesmo que eles nos odeiem, mesmo que eles nos persigam, nós vamos levar o evangelho a eles, no poder do Espírito Santo. E o Senhor, enquanto nós fazemos isso, lembra do finalzinho de Atos 2? Bora ler aqui, Atos 2, finalzinho de Atos 2, versículo 46, leiam comigo aí. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com singeleza, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o que acontecia? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, na medida que eles iam pregando, iam ensinando, iam vivendo como igreja cristã, genuína, que eles não buscaram mais a implantação de um reino israelita, ou de um reino político, mas eles entenderam que a grande questão era pregar o evangelho, era levar o evangelho. A palavra foi se espalhando, e o Senhor trazia aqueles que haviam de se salvar. Porque a obra é espiritual, e a obra é de quem? É de Deus. Você nunca mais vai ver Pedro, Paulo ter essa visão estreita e nem ficarem tristes
por causa das dificuldades. Sim, claro que eles eram humanos e todos nós temos nossas tristezas, mas eles sabiam onde eles tinham a paz. Eles entenderam plenamente quando Jesus dizia: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é falsa. Irmãos, o tempo está correndo, mas eu ainda queria finalizar aqui mostrando para vocês, em resumo, o que Jesus ensina no capítulo 14. Bora voltar, por favor, para o capítulo 14. Nesses últimos minutos, eu quero, em poucas palavras, mostrar para vocês como Jesus vai corrigindo essa visão estreita e equivocada dos discípulos e vai mostrando em que eles devem pensar. Vamos pensar agora, para irmos concluindo essa mensagem de hoje. Isso serve para todos nós. O que os discípulos deviam pensar e o que nós devemos pensar. Eles tinham uma visão, um pensamento bastante ainda equivocado. E Jesus, primeiro ele diz assim para eles, eu quero enfatizar isso. Versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 28. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Jesus está aqui colocando um teste. Vocês têm que me amar. E eu não sou esse Messias aí mesquinho que vocês muitas vezes têm pensado. Eu sou aquele que veio do céu, que veio da glória para salvar vocês. Eles tinham que entender melhor isso. Eles já amavam Jesus, com certeza, mas eles tinham que compreender melhor quem era Jesus, largar aquelas ideias equivocadas que eles tinham de Cristo, amar Cristo como ele estava se revelando. Nisso eles provariam que são realmente discípulos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Caso isso não aconteceu porque eles eram eleitos e o Espírito Santo estava agindo ali no coração deles, caso algum deles não aceitasse, não amasse Jesus assim, não era discípulo verdadeiro. O que Jesus está colocando aqui é um teste bem grande, bem claro. Quem ama ao Jesus verdadeiro, aceita a sua palavra, crê na sua palavra, segue a sua palavra, segue os seus mandamentos. Tudo que ele está ensinando aqui envolve essa palavra e esses mandamentos, de quem ele é, o que ele veio fazer. Então Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que eles têm que amá-lo como ele é, e não como o mundo pensava que ele devia ser. A mesma coisa para nós hoje. A grande pergunta que se faz para nós hoje aqui essa noite é: você ama Jesus? E a questão é, mas primeiro tem que se perguntar, que Jesus? Nós temos que amar o Jesus verdadeiro. E onde ele está? Nas Escrituras, conforme as Escrituras. Não o Jesus que o mundo quer. Vocês percebem, irmãos, que sempre teve um Messias e um Cristo que o mundo gosta. O mundo gosta de um Messias que dá coisas para eles aqui desse mundo, dessa vida aqui. Mas o Messias verdadeiro é o Messias que veio do céu para nos livrar dos nossos pecados e para nos levar para a glória, para o céu. A pergunta que se faz para nós hoje à noite aqui é: você ama esse Jesus? Você o ama? Você quer o verdadeiro Jesus e você ama o verdadeiro Jesus, ou você quer um outro Jesus de acordo com a nossa cultura? Que eles tinham a cultura deles lá, nós temos a nossa cultura também. Existe um falso Jesus pregado hoje em muitos setores da sociedade. Na religião, nas igrejas, mas também em todos os setores. Quando as pessoas falam de Cristo, cada um tem uma visão de Cristo, né?
Mas esse Cristo não é o Cristo verdadeiro na maioria das vezes, é um Cristo de acordo com a mente de cada um, de acordo com a academia, de acordo com a religião, de acordo com a política, de acordo com esse setor da sociedade. Mas o Cristo verdadeiro é o Cristo daqui, meus irmãos, da Bíblia. Nós temos que, se nós somos de Jesus, nós vamos amar o Cristo verdadeiro, nós vamos obedecê-lo. E o que nós temos que nos deter, então? O que esse Cristo veio fazer? Eu tenho aqui 8 verdades que ele deixou claro aqui nesse capítulo, e que eu só vou citar mesmo, porque o tempo já está quase estourando, e que eu quero deixar para os irmãos. A primeira verdade, que ele, de respeito a Cristo, e que de respeito a quem ele é que ele veio preparar um lugar para os seus discípulos. Leia comigo o versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus verdadeiro é aquele que morre na cruz para nos salvar dos nossos pecados. O que Jesus está dizendo aqui, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vocês vão deixar de se turbar quando vocês crerem, vocês acreditarem no que eu estou dizendo. E o que eu estou dizendo é isso: eu vou preparar um lugar para vocês. Creiam nisso, descansem nessa verdade. Então é aqui que está o Cristo da cruz, o Cristo que veio morrer por nós, e o Cristo que vem nos buscar em breve. Ele diz no versículo 3, leiam comigo também, por favor. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O Cristo que vai voltar e que vem nos buscar para que nós vivamos com Ele para sempre. O Cristo que é o único caminho. Ele diz, não é? No versículo, meus irmãos, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho, que nós temos que crer nele, confiar nele e segui-lo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele mostra tudo que nós precisamos saber, ele é a verdade de Deus e ele é a nossa vida. Único. Ninguém vem ao Pai, ninguém se aproxima do Pai, a não ser por Ele. Se não for por Ele, não tem como chegar ao Pai e ser recebido pelo Pai. Então, esse é o Cristo que eu tenho que amar e que eu tenho que crer. Um Cristo que morre na cruz, um Cristo que me promete que vem me buscar no final dos tempos, um Cristo que é a única ligação com o Pai Celestial. Um Cristo também, meus irmãos, que é através de quem eu conheço o Pai. Olha o que ele diz no versículo 9, na resposta para Felipe. Na segunda metade do versículo 9, acompanhe comigo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Versículo 11. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Versículo 10, que eu pulei aqui, ele diz: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Nós só podemos conhecer a Deus por meio do Filho. Então, na medida que eu creio nele como único Salvador, eu creio que ele morreu na cruz, ele é a minha única salvação, ele é o caminho, a verdade e a vida, eu devo continuar olhando para ele, e é nele que eu vou conhecer a Deus, o Pai. Esse Cristo das Escrituras revelará a mim o Pai, eu conheço o Pai nele. Na medida que eu creio nele, eu sou chamado para uma missão. E a missão é levar o conhecimento dele à humanidade, proclamar o Cristo e a verdade sobre o Pai que está em Jesus, que envolve tudo isso, irmãos, o pecado, a morte de Jesus, que ele é o único caminho para o Pai e de que em breve ele voltará, e eu tenho que levar essa palavra. Eu já expliquei isso aqui, eu estou só citando porque já expliquei nas exposições, e é por isso que ele diz no versículo 12, vamos ler por favor, irmãos. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele diz que todo aquele que crê nele vai realizar obras maiores. Em que sentido? De milagres maiores? Não. No sentido da expansão da verdade. Que Jesus era só um ali na Judeia. Mas quando o Espírito Santo veio, Jesus
se fez conhecido por seu Espírito e conhecido o Pai por seu Espírito, através de todos aqueles que receberam o Espírito. Recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, sereis meus testemunhos tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essas são as obras maiores, irmãos, que o Espírito Santo viria para espalhar a palavra de Deus, espalhar o Evangelho. Ele diz também, meus irmãos, que nós não iríamos ficar sozinhos. Versículo 15, leia comigo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Esse Consolador vem para nos ajudar. Nós estamos num mundo difícil, de guerra, de luta, mas o Espírito Santo foi enviado pelo Pai, porque o Filho roga a Ele, e Ele vem nos auxiliar e nos acompanhar. Nós não estamos sozinhos nessa jornada difícil, mas o Espírito Santo nos dá todo o poder, sabedoria, direção, correção, tudo que nós precisamos para fazermos a nossa missão e seguirmos até o final. Ele diz também, meus irmãos, que nós temos que amá-lo, e quando nós amamos e obedecemos a Ele, nós conhecemos ainda mais. Versículo 21, leia comigo, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Na medida que nós vamos amando e obedecendo, Ele vem e Ele nos dá mais ainda, nos mostra mais ainda do seu amor, Ele se revela mais ainda. Vocês lembram que eu já preguei isso aqui naquele dia? Há um processo em que nós vamos amando, obedecendo, e Ele vai se revelando mais ainda a nós, e nós vamos amando ainda mais ainda a Ele. Ele nos envia o Espírito Santo, versículo 25, para nos ensinar tudo. Veja o que ele diz no versículo 26, melhor dizendo. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós temos um mestre que está conosco o tempo todo, nos ensinando tudo o que nós precisamos e nos conduzindo neste caminho. E ele encerra esse capítulo 14, dizendo então: deixo-vos a paz, verso 27, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí ele fala que ele vai para o Pai, aqui eu expliquei há pouquinho, o Pai é maior do que ele, no sentido da mediação, ele volta para o Pai, significando que ele completou a missão dele, e em tudo isso ele está enfatizando: pensem nessa missão pronta, acabada, e que eu vou para o Pai, e que em breve eu voltarei. Então, meus irmãos, são 8 verdades aqui que ele nos ensina, e essas 8 verdades, preste bem atenção, é que ele quer dizer para os discípulos: pensem nisso, e se detenham nisso. Deixe de pensar em mim de forma errada, de forma mesquinha. Foi isso que eu procurei explicar durante a exposição, que eles tinham um problema de não compreender bem a missão de Jesus. Mas Jesus está dizendo assim: pensem nessas 8 verdades. Eu vou só citar aqui. Primeiro, que eu vou preparar um lugar para vocês, e que em breve eu voltarei. Segundo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a grande questão é o Pai, e que em mim vocês estão em paz com Deus o Pai. Terceiro, que vocês podem conhecer toda a verdade espiritual de quem é o Pai através de minha pessoa. Quarto, que apesar de que as obras, a missão é difícil, o mundo odeia vocês, mas vocês vão fazer obras maiores ainda do que as que eu fiz. O Evangelho vai se expandir e vocês serão usados. Quinto, isso vai acontecer porque vocês terão outro auxiliador, o Espírito Santo, que vai estar com vocês o tempo todo. Sexto, vocês vão me amar e vão me obedecer, e na medida que vocês forem prosseguindo nessa caminhada, eu vou me revelando mais ainda a vocês. Vocês vão me conhecer cada vez mais, e vocês vão me amar cada vez mais, e vocês terão grande prazer e alegria em me obedecer. Isso vai ser crescente. Sétimo, vocês terão o Espírito Santo, que irá lhes ensinar tudo, o Espírito Santo Mestre. E oitavo, eu volto para o Pai, que é maior do que eu, completando a mensagem. Isso tudo é a fonte da paz de vocês.
A fonte da paz de vocês, portanto, é que eu vou morrer na cruz. Resumindo, o capítulo 14, eu vou morrer na cruz do Calvário. Eu vou voltar para o Pai, tendo cumprido a minha missão de salvar vocês. Vocês agora podem chegar ao Pai livremente. Em breve eu vou voltar para que vocês estejam para sempre comigo. A caminhada de vocês aqui, vocês vão conhecer cada vez melhor o Pai através de mim. É uma caminhada difícil, mas eu garanto que ela é vitoriosa. Vocês vão fazer obras maiores ainda. E isso vai acontecer porque vocês não estão sozinhos. Vocês têm o Espírito Santo, o Consolador. E Ele vai ensinar vocês tudo. E vocês vão me amar e vão me conhecer cada vez melhor. Essa é a paz de Cristo. Pensem nisso. Meditem nisso. E vocês terão paz. Mesmo que tenham que morrer por mim. É isso, irmãos. Eu queria que nessa noite você também pensasse nisso. Toda vez que você se entristece, se angustia, seja na luta como um cristão e na dificuldade do dia a dia, é porque você deixa de pensar nessas coisas. Eu queria incentivar muito meus irmãos a pensarem muito nessas verdades espirituais. E eu garanto a vocês, com base na palavra de Deus, que o seu coração vai se acalmar se você pensar, descansar nessas verdades. Jesus diz para nós: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ele diz para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que o Senhor nos dê essa paz, nos fortaleça cada vez mais nessa paz. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça. Obrigado, Senhor, que nós pudemos estudar aqui esse capítulo 14 durante vários domingos e hoje concluindo com esse resumo, com essas explicações finais. Que o Senhor abençoe a nossa alma, fortaleça o nosso coração na paz de Jesus, guarde o nosso coração de começarmos a pensar em outras coisas e esquecermos essas grandes e poderosas verdades espirituais, que nós possamos nos fortalecer nelas, ser fortalecidos portanto nessa paz e caminhar nesse mundo de pedras e dificuldades, mas cheio de alegria, de esperança e de paz, porque o seu Espírito está conosco, porque o Senhor Jesus Cristo já morreu por nós e porque nós estamos indo para a glória para estar com Ele para sempre. Louvado seja o seu nome, hoje e sempre no Senhor Jesus. Amém.